Salmo 12. Ouça com fé a palavra de Deus. Para o mestre de música, em oitava, Salmo davídico. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos? Graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Texto muito interessante, muito interessante. Eu não sei você, mas eu leio esse texto assim e eu falo assim, caramba, parece que Davi compôs isso aqui hoje, né? Parece que ele compôs isso aqui agora cedo. Porque é muito real, é muito atual, é muito atual. Não, olha a situação, olha a situação. Mentira para todo lado, lábios bajuladores. Obrigado, meu amor, pelo repelente. Deixa que eu espirro. Que tá demais. Lábios bajuladores, vamos lá. Lábios bajuladores. As pessoas falando com segundas intenções. Todo mundo mentindo um pro outro. Língua arrogante. E aí no versículo 4 ele fala qual é o pensamento dessas pessoas. Como essas pessoas encaram a vida. E ele diz assim, o pensamento delas, por trás de tudo isso, por trás das mentiras, da língua bajuladora, do falar com segunda intenção, dos lábios bajuladores, da língua arrogante, por trás de tudo isso, existe um pensamento. O pensamento de que, com a nossa língua, nós conseguiremos manipular as situações e seremos vencedores. Porque nós que mandamos no nosso próprio lábio. Então a gente fala o que a gente quer. E o Senhor não tem nenhum Senhor sobre nós. Nós somos senhores da nossa vida. Nós fazemos o nosso destino. Nós podemos cuidar da nossa própria situação. E aqui, queridos, antes de qualquer coisa, eu preciso olhar para isso e olhar para o meu coração. E eu preciso que você, antes de qualquer coisa, antes de olhar para outros, olhe para o seu coração. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo algo que me chamou muita atenção, e foi o seguinte, a pessoa falou assim, às vezes a gente ouve a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus sendo pregada, a gente ouve com uma pá na mão. A gente pega aquilo ali e a gente fala assim, ó, pra você. Pra você. A gente deveria ouvir com uma enxada na mão. A gente pega a enxada e a gente puxa. Pega a enxada e puxa. Essa é a realidade. Antes da gente pensar em outras aplicações, para outras situações, a gente tem que pensar no nosso coração. Quantas vezes eu e você não achamos que se a gente falar algumas coisas, a gente resolve as situações? Quantas vezes eu e você não somos tentados a pensar que se a gente falar de um jeitinho, se a gente conversar de um certo jeito, se a gente der uma elogiada na pessoa, se a gente der uma floreada na situação, a gente consegue que as coisas sejam do nosso jeito. A gente consegue manipular a situação. A gente consegue dar um jeitinho na situação. Quantas e quantas vezes isso acontece?
Isso acontece com frequência. Muitas vezes a gente pensa assim, não, a gente dá um jeito, eu converso com ele, eu falo, e aí a gente acha que a gente consegue resolver nossa vida com base a... Nossa, gente, hoje tá demais mesmo. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Ver se esses mosquitos vão embora. Aqueles mosquitinhos pequenininhos, sabe? Tem aí na sua casa também ou não? Tem aí onde você mora isso? Tá demais. E a gente se engana. Nós achamos que somos senhores de nós mesmos. Nós achamos que podemos controlar nossas próprias vidas. Nós achamos que não há senhor sobre nós. Esse é um aspecto. Mas existe um outro aspecto que a gente precisa lembrar também. Existe um outro aspecto que também é importante, que também é verdadeiro e que também é real. Também é real. Esse outro aspecto é quando eu olho para os governantes. Quando eu olho para os governantes. E me parece que ele está falando aqui sobre pessoas em posição de autoridade. Porque no versículo 5 ele diz, por causa da opressão do necessitado e do gemido. E no versículo 8 ele diz assim, os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então me parece que quando ele fala sobre mentira, lábios bajuladores, língua arrogante, ele está falando de pessoas que estão em posição de autoridade. Pessoas em posição de autoridade. E como isso é real nos nossos dias? Como isso é real nos nossos dias? Como é verdadeiro? A gente olha para a situação que nós vivemos e o que nós vemos. O que eu vejo. Posso dizer o que eu vejo. Eu vejo injustiça para todo lado. Eu vejo que é impossível, como ele diz no versículo 1, confiar nos homens. É impossível confiar na justiça humana. Eu olho para as situações e eu vejo a justiça humana no Brasil, ela não existe. Ela não existe. A gente tem um sistema que domina, a gente tem um sistema que está controlando tudo, a gente tem um sistema que esses homens que estão no poder, eles fazem o que eles querem e ninguém consegue demovê-los, ninguém consegue pará-los, ninguém consegue mudar a situação. A gente tem um sistema que premia a corrupção, o que diz no versículo 8, os ímpios andam altivos por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. É isso que eu vejo. Eu vejo corrupção sendo exaltada. Eu vejo por todo lado a corrupção que deveria ser punida. Por quê? Porque ela oprime o pobre, porque ela faz o necessitado gemer. Ela deveria ser punida, ela é exaltada. Os corruptos são premiados. Mas aí, queridos, eu olho para tudo isso daqui e eu vejo um outro problema. Sabe qual é o outro problema? O outro problema é que muitos que veem a mesma coisa que eu vejo correm para colocar a sua esperança em um outro homem. Em um outro homem de língua bajuladora, em um outro homem de lábios arrogantes, em um outro homem. Quando a palavra de Deus nos diz, maldito o homem que confia no homem. O salmista, quando ele olha para essa situação de lábios arrogantes, de língua mentirosa, de mentira, de falar com segundas intenções, de corrupção sendo exaltada, ele automaticamente volta seus olhos para o Senhor. Volta seus olhos para Deus. E ele vê onde vem a segurança dele, de onde vem o socorro dele. Não vem de depositar a sua esperança num outro ser humano. Você fala, não, agora a gente precisa dar um jeito de buscar e a gente fica desesperado porque a nossa vida só vai ser resolvida se outra pessoa
assumir o controle. Isso serve para questões municipais, para questões estaduais, para questões federais. Esse ano tem eleição aí nas nossas cidades. E aí, onde está a nossa esperança? Nós vamos mais uma vez colocar a nossa esperança de dias melhores em outros homens? Nós vamos de fato achar que outros homens serão capazes de resolver o nosso problema? Nós vamos de fato criar ídolos políticos? Ou eu e você vamos finalmente aprender que nós não devemos confiar em homem algum? Que nós não devemos confiar em nenhum ser humano? Não devemos colocar a nossa esperança em nenhum ser humano? Que a nossa esperança só pode estar naquele que ouve o gemido do pobre, que atende diante da opressão do necessitado e se levanta. Se levanta com palavras que são, olha o versículo 6. As palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são puras. As palavras dos homens, eles mentem, eles têm lábios bajuladores, eles falam com segundas intenções, a língua deles é arrogante. Mas a palavra do Senhor, ou melhor, as palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. E o que é que o Senhor diz? Final do versículo 5. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. De onde virá a segurança que eu e você ansiamos? A segurança que eu e você desejamos virá do Senhor. Não virá do Lula, irmãos. Não virá do Bolsonaro, irmãos. Não virá de nenhum agente político, irmãos. A segurança que eu e você ansiamos virá do Senhor. Virá do Senhor. Olha o versículo 7. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Dessa gente nos protegerá para sempre. Em quem está a sua confiança? Em quem você confia? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você confia para ter dias seguros? Num agente político? Num agente público? Ah não, se a gente conseguir colocar esse prefeito agora, aí ele vai resolver as situações. Ah não, se a gente conseguir trocar o governador. Ah não, se a gente tirar esse povo da presidência da república. Queridos, entenda, cada um de nós tem o direito de analisar e de pensar biblicamente quais candidatos se alinham melhor com o que a Bíblia chama de um governo justo. Normal, temos esse direito. Mas nenhum de nós pode colocar a nossa esperança em governante nenhum. Porque são todos pecadores. São todos eles de lábios bajuladores, falando com segundas intenções, lábios arrogantes, línguas arrogantes. Todos eles, todos eles. O que eles querem? Eles querem conquistar o seu voto. Eles querem o poder. Eles querem mais uma vez poder estar no controle do país, ou da cidade, ou do estado, não importa. Mas a minha e a sua confiança não pode estar neles. Escolha, eleição vai ter esse ano, escolha, faça uma análise, escolha o menos pior. É isso, eleições para o cristão é escolher o menos pior, sem político de estimação, porque a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está no Senhor. Eu lhes darei segurança, a segurança que tanto anseio. Diz o versículo 5 diz: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseio. Você anseia por segurança? Também anseio.
Também gostaria de viver em segurança. E por vezes eu sou tentado a colocar a minha esperança nas armas que eu tenho, no direito que eu tenho ou que eu gostaria de ter de poder andar armado. E eu não vejo nada de errado nisso. Eu não quero entrar nesse ponto aqui, mas eu creio que é um direito do ser humano se defender, proteger a sua família, e eu creio que Deus nos chama, nós homens, a fazermos isso. Mas a minha esperança não pode estar nisso. A minha esperança final não pode estar nas armas, nos governantes, na minha força. A minha esperança final precisa estar no Senhor. É Ele quem cuida, é Ele quem protege, é Ele quem garante. É Ele quem garante quando o desemprego vem, é Ele quem garante quando as doenças chegam. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro. Lembra da parábola que Jesus contou, final do Sermão do Monte? Vocês se lembram dela? Mateus capítulo 7, lembra? Lembra de Mateus 7? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Onde está a sua esperança? Sobre o que você tem construído a sua casa? Sobre a rocha da palavra de Deus, que diz para você: eu me levantarei, eu darei a você a segurança que você anseia? Ou a sua esperança, a sua casa, ainda está sendo construída na promessa dos políticos, na ilusão de que os políticos estão preocupados com você? Confie no Senhor, irmão. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem àqueles que estão ao seu redor. E descanse no Senhor. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando da igreja. Algumas pessoas loucamente pensam: se fulano entrar no poder vai acabar com a igreja. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Ditadores vêm, ditadores vão, e a igreja do Senhor permanece para sempre. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ditadores já vieram, ditadores já tentaram exterminar com o cristianismo. E o cristianismo permanece firme. Porque quem sustenta a igreja não é um presidente, não é aquele que está no poder. Quem sustenta a igreja é o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Igreja, acorda, confia no seu Senhor, Ele cuida de você. Não entregue as chaves da igreja a qualquer pessoa, achando que qualquer outra pessoa será capaz de proteger a igreja. A igreja está nas mãos do Senhor e Ele a protege com mãos poderosas e vitoriosas de quem morreu pela igreja, mas venceu a morte e está vivo para sempre. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude a não sermos iludidos, Quero orar, uma oração, está aqui nesse livro, O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Aí, ó, a Kleine Adolinski tá aqui, tá falando com a Loriette Carneiro. Ó, tô aqui, saudades de você.
Muito bom. Quero orar a oração que está na página 106. 106. Clamor por libertação. Você que pode entrar para cantar na nossa live hoje, cantar um louvor na nossa live hoje, me avisa que após a oração eu sempre puxo alguém para entrar ao vivo aqui comigo e cantar um louvor a Deus, tá bom? Para finalizar nosso tempo devocional. Clamor por libertação. Pai Celestial, salva-me completamente do pecado. Sei que sou justo pela justiça de outrem, mas almejo e anseio ser semelhante a Ti. Sou Teu filho e devo carregar Tua imagem. Capacita-me a reconhecer minha morte para o pecado, a estar surdo para os Seus apelos, quando ele me tenta. Livra-me do ataque e do domínio do pecado. Concede-me que eu possa andar como Cristo andou, viver na novidade de sua vida, a vida de amor, a vida de fé, a vida de santidade. Aborreço meu corpo de morte, sua indolência, inveja, maldade, orgulho. Perdoa-me e extermina tais vícios. Tem misericórdia da minha incredulidade, do meu coração corrupto e vacilante. Quando tuas bênçãos me sobrevêm, começo a idolatrá-las e ponho minha afeição em qualquer objeto querido. Filhos, amigos, riqueza, honra. Purifica-me deste adultério e concede-me castidade espiritual. Sela meu coração contra tudo que não tu mesmo. O pecado é meu grande mal. Que tua vitória sobre ele seja clara à minha consciência e visível em minha vida. Ajuda-me a ser sempre devoto, confiante, obediente, resignado, confiando em Ti como uma criança em seu pai, a amar a Ti com alma, corpo, mente e força, a amar o meu próximo como a mim mesmo, a escapar do temperamento pecaminoso, pensamentos críticos, palavras difamadoras, maldades, descortesias. Instrui minha língua e vela à porta dos meus lábios. Enche-me diariamente com graça, para que minha vida seja uma fonte de água doce. Uma língua que seja uma fonte de água doce. Isso aí. A oração está na página 106 do livro O Vale da Visão. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a ter essa língua que é uma fonte de água doce. Uma língua que nos ajuda a descansar no Senhor, essa verdade que a gente leu hoje no Salmo 12, confiando no Senhor todo o tempo.